Meus senhores e minhas senhoras, vamos dar agora início à última sessão desta reunião, desta conferência. É sob a forma de uma mesa redonda, justamente para poder reunir alguns olhares que não são só o olhar da economia, são o olhar de outra experiência sobre aquilo que foi hoje discutido aqui, sobre este magnífico estudo que nos vai dar muito trabalho ainda nos próximos tempos, até conseguirmos absorver bem toda a riqueza de informação que ele contém, mas que ao mesmo tempo percebemos hoje aqui, já pelas sessões anteriores, que é um magnífico espelho da nossa realidade, completo, profundo, rigoroso, e eu, vendo, não sabia, mas vendo que o Sr. Ministro Adjunto está nesta sala para ouvir este debate, é um grande conhecedor das questões europeias, é com muito prazer que o vejo aí, mas começaria, já agora, está aqui o Ministro, por um reparo que me fez alguém aqui há pouco, e que eu não vou dizer quem foi, porque não pedi autorização, e que é, podíamos embrulhar este estudo, pôr-lhe um laço magnífico e pedir ao Sr. Ministro que o entregasse à Troika para ela ler antes de vir fazer a 8ª avaliação. É só uma sugestão. Teria com certeza um conhecimento muito melhor do país e perceberia talvez algumas dificuldades que o país tem para seguir à risca a linha que ela nos vem cá apresentar de 3 em 3 meses. As pessoas que fazem parte deste painel são muito conhecidas, não vou perder muito tempo a apresentá-las, vou fazer de qualquer maneira uma apresentação rápida. À minha direita, Teodora Cardoso, toda a gente a conhece, tem hoje uma função fundamental ao presidir ao Conselho de Finanças Públicas, uma posição fundamental para um olhar independente sobre a crise e as decisões que estamos a tomar a nível económico e a nível financeiro. A Teodora Cardoso foi, para quem já não se lembra, uma das negociadoras do nosso segundo resgate do FMI 83, 84, tem essa experiência vivida, tem um conhecimento profundo da realidade do país. À minha esquerda tenho a Elisa Ferreira, que lamento que esteja sempre fora do país, eu às vezes procuro falar com ela e é sempre uma grande dificuldade. Foi Ministra do Ambiente, do Planeamento, e é hoje uma muito ativa e muito eficaz deputada, eurodeputada no Parlamento Europeu em Bruxelas. Recentemente ficou famosa, passou em todas as televisões da Europa, quando disse ao comissário Olli Rehn a palavra portuguesa, que ele com certeza percebeu: basta. O professor Sampaio e Melo é outra figura que as pessoas conhecem, podem não conhecer pessoalmente, mas conhecem da sua atividade profissional. É professor do MIT, isso diz muita coisa, naturalmente. Tem uma particularidade muito agradável para mim, mas porventura só para mim, é que ainda foi consultor da primeira candidatura do presidente Barack Obama, coisa que só lhe fica bem. Temos muito prazer também de o ter aqui. Rui Ramos, também todos nós conhecemos, é um historiador brilhante, que eu leio atentamente e muita gente lerá, e que tem também uma grande exposição pública nos média para nos ajudar a compreender como é que devemos olhar para este pequeno momento difícil da nossa história, justamente à luz da nossa história. Evidentemente, eu vou já passar a palavra aos participantes nesta mesa redonda.
estamos aqui para ouvi-los. Diria apenas que quando nós aderimos à Comunidade Económica Europeia, em 1986, convencemos-nos e, de alguma maneira, até se percebe que nos tínhamos convencido que a Europa nos ia proteger de tudo e, além de nos proteger de tudo, iria ainda exercer sobre nós numa influência positiva para nos obrigar a funcionar enquanto sociedade como uma verdadeira sociedade europeia. Evidentemente que nós não sabíamos que 4 anos depois, só 4 anos depois da nossa adesão à União Europeia, havíamos de assistir a essa extraordinária aceleração da história, como dizia o então Presidente da Comissão, Jacques Delors, que fez com que todo o mundo à nossa volta, na Europa e a nível global, se começasse a mover a uma grande velocidade e alterasse completamente as condições geopolíticas e geoestratégicas da própria União Europeia no mundo e iniciasse um processo de profundo reequilíbrio das próprias relações no interior da União Europeia. Foi a queda do muro, foi a reunificação alemã, foi a reunificação da Europa com o alargamento, foi o novo contrato estabelecido entre as duas potências centrais do projeto europeu, a França e a Alemanha, através da moeda única europeia, e depois foi a emergência do mundo globalizado, que veio alterar as condições de troca no mundo, que veio trazer novos fatores de concorrência e de competição e que haveria de terminar com a crise de 2008, cujas consequências ainda hoje estamos a viver, que é eminentemente a primeira crise que abala profundamente os pilares da hegemonia ocidental sobre o mundo, com a emergência das potências grandes, da China, da Índia, do Brasil. O mundo muda e, no fim, nós também temos de pensar que estas nossas dificuldades de tirar partido da experiência europeia e de levar o país à verdadeira Europa, como costuma dizer o professor Eduardo Lourenço, teve condições externas extraordinariamente complicadas, tendo nós aí apenas a culpa, que aliás, devo dizer, continuamos a ter, de não as querer discutir a sério e de não querer tirar delas as ilações que devíamos tirar. Este estudo e o debate que temos tido aqui olha muito para a nossa realidade económica e social. Há outras formas de olhar para esta crise que têm também de ser lembradas para podermos perceber em toda a sua extensão e como é que vamos fundamentalmente sair daqui. A ideia deste painel era essa, olhares diferentes, não só da economia, das finanças, da política, da história, da academia, para conseguirmos pelo menos apontar alguns caminhos que podem vir a determinar o nosso destino. É isso que vamos fazer e eu começaria por dar a palavra à doutora Teodora Cardoso. Muito obrigada. Relativamente a este estudo, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que eu nem lhe chamaria um estudo, eu chamar-lhe antes uma fonte de estudos, porque estão aqui reunidos uma enorme coleção de estatísticas, muitas delas não disponíveis noutros sítios, nomeadamente todas as que dizem respeito aos fundos estruturais. Há aqui uma riqueza enorme de informação e para todos nós que lidamos com estatísticas sabemos o valor enorme que isto tem. Em qualquer estudo que se faz, o primeiro investimento e às vezes o mais difícil em termos de tempo consiste na reunião de informação. Aqui temos um enorme manancial de informação disponível que penso que pode enriquecer, tenho a certeza
que pode enriquecer muito toda a discussão sobre a economia portuguesa, não só no respeitante ao passado. O estudo, como já foi sublinhado, usa informação para os primeiros 25 anos de integração, portanto, terminando em 2011, mas essa informação vai também servir de base a muito trabalho sobre a situação da economia atualmente e sobre como sair dela. Portanto, eu penso que é realmente um trabalho que temos que agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos, a iniciativa de a ter levado a cabo, e ao Augusto Mateus e à sua equipa a forma como o conseguiram levar a cabo. Até porque não só é um enorme manancial de informação, mas é também informação relativamente acessível na forma de ser tratada. Eles procuraram fazê-la dessa maneira e isso é também um aspecto extremamente positivo para enriquecer o debate sobre a economia portuguesa e retirá-lo das ideias feitas que já cansam e que já não levam também a lado nenhum. Com respeito à leitura deste trabalho, nesta primeira fase, eu diria que há um ponto que acho interessante e que acho que precisa de ser mais aprofundado. Os retratos da situação são referidos a 3 datas: 1986, 1999 e a data de encerramento, digamos assim, 2010. Qualquer destas datas, e já foram aqui discutidas hoje, tem algumas características que estão muito para além do que se passou apenas na economia portuguesa. Todas elas se inseriram de uma maneira ou de outra em datas muito importantes em termos internacionais. E esse aspecto não está, talvez, suficientemente desenvolvido e pode levar a algumas ideias um pouco distintas daquelas que me parece que é necessário integrar. Relativamente a 1986, por exemplo, foi aqui muito referido que o período que se seguiu imediatamente à nossa adesão foi um período de grande crescimento, o que é verdade, e foi muito influenciado pelo facto de termos saído de um programa de estabilização muito exigente e muito duro, em que a economia portuguesa, em 2 anos, conseguiu recuperar de uma crise realmente muito forte e estava, portanto, ao entrar na União Europeia, numa situação de algum modo privilegiada, uma vez que tinha resolvido esses problemas que a tinham afetado antes. Isso é verdade e teve seguramente muita importância no êxito desses anos iniciais, mas é preciso lembrar também que em 1986, além do alargamento da União Europeia a Portugal e à Espanha, foi o ano do início do mercado único europeu. E estes 2 efeitos tiveram uma enorme influência na economia portuguesa. Por um lado, pela abertura do mercado espanhol, que até aí era um mercado praticamente fechado e que de repente abriu à indústria portuguesa oportunidades de exportação enormes. E o próprio mercado único, que deu origem a uma fase de crescimento muito rápida na Europa e, portanto, apoiou igualmente a nossa entrada. Além disso, 1986 teve outra característica, foi um ano em que caiu o preço do petróleo e, portanto, ajudou também muito a nossa balança de pagamentos, o financiamento da economia. Portanto, tudo isto é muito importante e vai ter que ver com um ponto que para mim é essencial. Nós não podemos analisar a economia portuguesa isolada do exterior. Nós fizemos coisas bem feitas, fizemos coisas erradas, mas temos sempre que ver a evolução da economia e as nossas decisões em função do seu enquadramento exterior.
Eu entrei para o Banco de Portugal e comecei a trabalhar nestas coisas em 1973, portanto, em plena crise do petróleo. Sou conhecedora de crises várias ao longo do tempo. E nós tivemos que introduzir nessa altura, na terminologia habitual aqui em Portugal, algo que era também relativamente novo na terminologia habitual dos macroeconomistas, que era Portugal é uma pequena economia aberta. Eu não sei quantas vezes disse isto e escrevi ao longo dos anos. E, estranhamente, depois de entrarmos na União Europeia, praticamente deixámos de dizer isto. O dizer não interessa muito. O que é preciso é ter consciência de que nós somos, de facto, e não deixamos de o ser por estar na União Europeia. Pelo contrário, passamos a sê-lo muito mais fortemente, uma pequena economia aberta. O que é que isto quer dizer? O nosso desenvolvimento económico depende muito do desenvolvimento dos países que são os nossos principais parceiros e às vezes de alguns que, não sendo nossos principais parceiros, vão influenciar esses. Vida mais recentemente o caso da China, da Índia, dos países asiáticos em geral, que tiveram um enorme impacto na economia portuguesa, embora nós não tivéssemos praticamente relações com eles. E mais cedo, a seguir a esta fase inicial muito quase de euforia, que foi a fase que seguiu à adesão à União Europeia, há um outro acontecimento na economia internacional que afeta muito fortemente uma economia como a portuguesa, que foi o colapso da União Soviética. O facto de, em 1989, se terem aberto ao comércio internacional todos os países satélites e mais os países integrados na União Soviética, foi um choque brutal sobre a economia portuguesa, porque estes países tinham vantagens comparativas relativamente a Portugal, vantagens de localização geográfica, por exemplo, para efeitos de investimento, vantagens de salários muito mais baixos do que os portugueses, vantagens de qualificações muitas vezes superiores, que levou a que a nossa especialização económica tivesse imediatamente sido posta em causa. A nossa especialização dentro da União Europeia era muito favorável à entrada, porque nós éramos um país de baixos salários num clube de ricos. Portanto, nós éramos altamente competitivos em todas as atividades que não exigiam altas tecnologias nem alta qualificação. Aí, dentro da União Europeia inicial, nós éramos um país fortemente competitivo. Quando se abriram os países da Europa do Leste, esta situação, quase de um momento para o outro, alterou-se. E, ao alterar-se, evidentemente, isto obrigava a um ajustamento muito forte da economia portuguesa. E esse ajustamento começa a ver-se claramente nos dados desse estudo, não se fez suficientemente. Foi muito parcial e foi arrastado muito pelas circunstâncias. Não foi sequer muito interiorizado como o choque que efetivamente criou. Ao mesmo tempo que isto aconteceu na Europa do Leste, começava a aprofundar-se todo o movimento da globalização. Início da década de 90 temos o período da liberalização dos movimentos de capitais, que tem de novo um enorme impacto, nesse caso mais sobre a União Europeia, mas também sobre Portugal. Em 1995 é criada a Organização Mundial de Comércio e é decidida a eliminação do Acordo de Multifibras, que nos protegia as exportações portuguesas de têxteis e vestuário. Dentro da União Europeia eram livres e a União Europeia tinha uma política de proteção relativamente a todos os países exteriores. A partir do momento em que o Acordo de Multifibras terminasse, e ficou imediatamente decidido que ele terminaria em 2005, a partir daí a nossa indústria ficava completamente exposta aos países asiáticos, aos países de leste, etc.
Portanto, tudo isto são choques que são concomitantes com a União Europeia, com os fundos europeus, mas que vêm do exterior da União Europeia. Como é que Portugal, e não só Portugal, mas a própria União Europeia, encarou isto? Mas Portugal, sobretudo. Nós encaramos esta evolução, sobretudo, como estando dentro da União Europeia protegidos dos choques do exterior. Ora bem, isso não era verdade. Como eu digo, nós continuamos dentro da União Europeia a ser um país de uma pequena economia aberta, aberta não só dentro da União Europeia, mas também ao exterior. Portanto, uma grande parte da interpretação dos elementos que este estudo nos fornece tem que ter este pano de fundo. E, quanto a mim, uma grande parte do relativo insucesso de muitas das decisões em termos de fundos europeus tem precisamente a ver com o facto de não se ter reconhecido suficientemente a importância desta evolução. Mais tarde, só para terminar, e porque isso também foi referido já agora à tarde e também de manhã, voltamos a ter o impacto muito forte de uma evolução que não foi nacional, quando falamos na questão da expansão do crédito excessiva, das taxas de juros baixas, etc. Isto foi um fenómeno da primeira década deste século, foi um fenómeno que ocorreu a partir essencialmente dos Estados Unidos, e não estou a falar da crise do subprime, estou a falar da desregulação do setor financeiro e da liberalização no setor financeiro, que levou a um movimento, de facto, de expansão enorme do crédito, que atingiu todos os países desenvolvidos e que acabou por originar a crise de 2000 que começou em 2007, embora nós começássemos a dar mais por ela em 2008, e que neste momento, finalmente, penso que está a ser abordada da maneira que tem que ser abordada, através de normas completamente diferentes e formas completamente diferentes de gerir as políticas financeiras, com base num conceito de que nem sequer era falado nessa altura, de estabilidade financeira. Isto foi uma inovação recente, ainda está, digamos, a ser montada, mas enquanto esse conceito não existiu, era muito difícil, como aliás o Pedro Pita Barros de manhã explicou, que um país que teve uma descida de taxas de juros como nós tivemos e que foi muito maior do que a de outros países que já estavam dentro da União Europeia há mais anos e que tinham uma estabilidade monetária superior, nós vínhamos de uma taxa de inflação alta e de taxas de juros altas, portanto há uma descida muito forte de taxas de juros que coincide com uma fase de otimismo na economia. Era muito difícil, para não dizer impossível, e até pouco racional, como o Pedro Pita Barros explicou, que não tivesse havido uma grande expansão do crédito num contexto internacional em que o risco tinha sido abolido. Era essa a ideia, não havia risco. Porque, atenção a isto, o mal que nós agora sentimos é de que a maior parte desse crédito foi financiado por credores estrangeiros. Não foram os portugueses que o financiaram, foi financiado por credores estrangeiros. Isso nunca podia ter acontecido num ambiente internacional diferente. E agora, como nós éramos vulneráveis e caímos nesta tentação, digamos assim, sofremos-lhes as consequências e agora temos que as corrigir. E temos que esperar que o ambiente internacional também corrija um conjunto de erros que criou ao longo deste tempo. Portanto, esta era a minha leitura de dar ao desenvolvimento que estes trabalhos deste estudo permitem, um enquadramento internacional mais pronunciado, porque enquanto Portugal pensar que se pode fechar
sobre si mesmo, está condenado. Obrigada, doutora Teodora Cardoso. Rui Ramos, passamos para a história. É sempre uma coisa mais fácil, mas mais difícil. Só lançava uma questão. Dá a ideia que quando estamos quase a ser verdadeiros europeus, os ricos, caímos por aí abaixo. Isto é uma tendência histórica ou é uma situação agora, real, concreta, específica? Agradeço a pergunta. Boa tarde a todos. Gostava de começar por saudar os ilustres membros aqui desta mesa redonda. É uma honra estar aqui para participar neste debate. Agradecer o convite, dar os parabéns à Fundação Francisco Manuel dos Santos, ao António Barreto, seu presidente, à comissária científica deste evento, a Marina Costa Lobo, e, claro, e juntar as minhas felicitações, o meu obrigado a todas as felicitações e obrigados que ouvimos em relação ao Augusto Mateus e ao incrível trabalho que fez. Numa nota pessoal, quando recebi o trabalho na sua versão completa, recebi quase uma espécie de presente de Natal. Quer dizer, de repente veio-me ali tudo aquilo que eu andava à procura, ali e acolá, e é óbvio que a Pordata tem muitas coisas organizadas e é prático, mas agora de repente ter ali num volume aquela informação tratada, comparada, refletida, é de facto uma vantagem enorme e para o trabalho que eu, um dos trabalhos que eu agora tinha em mão, portanto isto foi uma espécie enfim, foi mesmo uma espécie de Natal, quer dizer, portanto fiquei extraordinariamente contente com isso, mas mais uma vez queria lhe dar os parabéns porque eu creio que facilmente nos apercebemos da imenso trabalho que está ali, da possibilidade que este estudo nos dá de discutirmos coisas muito importantes baseadas numa informação que estava dispersa, que não estava aferida, que não estava homogeneizada e que permitia, portanto, que cada um de nós escolhesse, às vezes, os dados e os pontos de vista que nos conviesse mais ao argumento e, de facto, ter agora uma base sólida a que referir as nossas discussões, creio que é extremamente valioso, especialmente num momento em que se vai impondo uma discussão sobre este grande tema, sobre o tema da Europa. Os eurobarómetros indicam isso, dúvidas do público português, mas não só, de outros países, em relação à integração europeia. Portanto, era bom termos esta possibilidade de olharmos de uma maneira informada, para não cairmos numa espécie de debate, e desculpem aqui a referência, um bocadinho à Monty Python. Provavelmente muitos daqui deverão conhecer esse sketch, que eu acho que é The Life of Brian, quando eles estão a tentar, na Judeia, levantar uma revolta contra os romanos e, portanto, querem, de alguma maneira, arranjar uma queixa contra os romanos. E, portanto, há um deles que te faz a pergunta, pensando bem, o que é que os romanos alguma vez fizeram por nós? E um diz, a água potável. E ele diz, bem, à parte da água potável, o que é que alguma vez os romanos fizeram por nós? E o outro diz, as estradas, está bem, à parte da água potável e à parte das estradas, o que é que os... Bem, vocês conhecem a história, quer dizer, no fim ele está com uma lista gigantesca de água potável, escrita, estradas, a saúde, a medicina, literatura, à parte disso tudo, o que é que os romanos alguma vez fizeram por nós? E nós podemos cair facilmente, sem querer, num debate em relação à Europa, do género, o que é que a Europa alguma vez fez por nós? E esse creio que seria o pior que nos poderia acontecer. Isto é, vamos lá então a ver o que é que nós ganhamos, o que é que nós ganhamos com isto. Eu creio, portanto, que este estudo permite passar além desses termos simplistas e ridículos e caricatos do debate, levar-nos a refletir
E como o tempo é escasso e nós não tínhamos, aqui os participantes desta mesa, não tínhamos o direito de citar slides, cito uma questão que está muito clara no estudo, que é o de saber o que é que aconteceu para que aquilo que deveria ser, ou seria expectável que fosse, um momento da abertura de Portugal ao mundo, fosse, e cito o estudo do Augusto Mateus, e estou a citar mesmo, o momento em que a economia portuguesa virou-se para dentro. Isto é, eu diria que isto era o grande paradoxo, quer dizer, como é que aquilo que era um processo de abertura resultou, em termos da economia portuguesa, num processo de fechamento, de ensimismamento, que no estudo é descrito como não tendo essa economia sido capaz de acompanhar o impulso da orientação exportadora europeia. Nós vemos neste estudo o consumo, isto é, tudo aquilo de que o consumo é indicador, o estilo de vida, as despesas sociais convergirem, não convergir a produtividade. Foi a União Europeia culpada disso? Foi a União Europeia no sentido de nos ter criado um ambiente que era menos propício à nossa integração internacional do que outros ambientes, por exemplo, aparentemente o ambiente criado pela EFTA, que é citado por alguns como sendo mais favorável. Podemos citar depois outros acontecimentos desta integração europeia para atribuir a culpa ao exterior? Ou, pelo contrário, fomos nós, foi a sociedade portuguesa, foi a economia portuguesa, foram as instituições portuguesas, foram os portugueses, fomos cada um de nós, que não fomos capazes de aproveitar, de que não fomos capazes de fazer do que estava a acontecer uma oportunidade. Mas é paradoxal que os meios que deviam, e incluindo não apenas os fundos estruturais, mas esse grande fundo estrutural que foi o euro é um grande fundo, quer dizer, é talvez o maior de todos os fundos que nos deram, esses meios que deviam ter servido para aprofundarmos a mudança, para nos abrirmos, possam ter servido, neste primeiro momento, para o contrário, para nos fecharmos, para sustentarmos até estruturas e atitudes que devíamos ter mudado. É esse o paradoxo. É óbvio que eu posso pensar que é um paradoxo que tem a ver com a escala temporal. Isto é, de nós estarmos a olhar para isto em 2013 e provavelmente, espero eu, em 2023, e espero que todos estejamos ainda cá para poder fazer outra coisa, podemos estar a olhar para este momento como um momento completamente diferente, isto é, numa história diferente. Mas neste momento é essa a sensação que temos e, portanto, não vale a pena pensar no que é que poderá acontecer, vamos falar do que está a acontecer, isto é, o que é que verdadeiramente aconteceu. E quer no estudo, quer nas intervenções que vimos até agora, houve elementos. É óbvio que a nossa atitude, aquela atitude de vermos ou de encararmos a integração europeia, mais do que como uma oportunidade, como uma garantia, como um momento em que as coisas iriam tornar-se mais fáceis depois de serem mais difíceis. Isso criou expectativas em cada um de nós, em todos nós, que muito provavelmente o nosso sistema político, aquele que nós culpamos agora por não nos ter orientado, por não ter prevenido, não teria nunca em quaisquer condições teria meios para corrigir essas expectativas, sem parecer que estava a contrariar diretamente aquilo que as pessoas queriam. E era muito difícil que houvesse na sociedade portuguesa, no sistema político português, essa força corretora, isto é, alguém que nos dissesse, bem, agora temos os juros baixos, mas não vamos consumir o que podemos. Isto é, que força política é que poderia? Agora,
nós chegámos a 1986 e foi chamada aqui a atenção para isso, o professor Daniel Bessa fez isso, depois de um processo de ajustamento muito difícil. 83, 84, ainda 85. Que poder é que nos anos seguintes poderia ir dizer nós vamos precisar de continuar a ajustar e não, agora isto mudou, vamos ter uma vida diferente. E quem viveu e quem pode estudar aquele momento de 86, 87, 88, 89, sabe que qualquer narrativa que contrariasse essa ideia de finalmente chegamos, finalmente conseguimos, era difícil de aceitar. O mesmo se passou com a moeda única, que também foi uma decisão que foi tomada no meio de uma crise que não era tão grave como a dos meados dos anos 80, mas foi também grave a crise de 92, 93, 94, com a crispação política desses anos, do final das maiorias absolutas do PSD. E na expectativa de entramos ou não entramos na moeda única, vamos conseguir ou não vamos conseguir, e no momento em que se consumou essa entrada, a mensagem ser, pois agora, meus amigos, ainda vai ser mais difícil. E, portanto, há essa questão. Agora, a outra questão que o estudo nos coloca é de compreender todo este processo, estes 25 anos. E agora, tomando a pergunta que me fez diretamente a Teresa de Sousa. E aquilo que eu creio que a indicação que nos dá é que esta é uma história que não é apenas a história da integração. Isto pode parecer estranho o que vou dizer. Esta não é apenas a história da integração europeia. Eu, quando estava a desfolhar aquelas 300, 400 ou 500 páginas, isto é a história de Portugal. Isto é, nós mudamos tanto durante estes anos que hoje é difícil distinguir Portugal da Europa. Isto é, e portanto dizer, nós somos assim e depois há a Europa que... Não, isto é a história de Portugal. E portanto, perguntar-nos sobre a importância que teve a integração europeia é um pouco perguntar-nos qual é o efeito de sermos um país independente. Isto é, qual é o efeito de sermos portugueses. Nós somos agora isto. De tal maneira que é muito difícil para qualquer um de nós imaginar que alguma vez houve uma outra escolha. E um dos sinais disso é estes 25 anos fazem parte de um processo de integração europeia muito mais vasto. Um processo de integração europeia que começou antes do atual regime, com uma classe política que não podia ser suspeita de muita coisa, mas suspeita de europeísmo não era, com certeza. Num governo cuja grande opção era a opção ultramarinista, pela qual estava disponível a manter uma ditadura e a manter uma guerra. E, no entanto, é esse governo que inicia, basicamente, os marcos dessa integração europeia, a adesão à EFTA de 60, a negociação de um tratado de associação em 72. Um minuto. Só um minuto, chega. E meio. Mas eu vou tentar só num minuto. Isto dá a ideia de como isto é parte da nossa história. E como não foi feito apenas de decisões políticas, única e simplesmente, mas também de múltiplas decisões, como a dos milhares, centenas de milhares de imigrantes que se instalaram na Europa e que mantiveram e que aprofundaram essa relação humana com os outros países europeus. Para não falar também dos turistas que colocaram Portugal também na Europa. Portanto, nós estamos a falar aqui. Isto não é uma questão de europeísmo, quer dizer, é uma questão da nossa história. A integração europeia, verdadeiramente, é o nome da modernização em Portugal. Chama-se integração europeia, essa modernização. E essa modernização apareceu aqui também como um fator externo, quer dizer, como esse fator externo que deu explicação, que justificou muitas decisões aqui, em nome desse processo que tinha começado. Portanto, eu acho que é difícil, por um lado, medir tudo aquilo que esta integração europeia representa, porque não está apenas nas relações comerciais, mas está também nesta nova atitude, nesta nova visão que nós temos no país, na maneira como pensamos Portugal neste momento, como um país europeu. Não era assim que se pensava em 1960, para não falar de 1950. Portanto, é difícil medir isso, mas também nos coloca a questão de saber
como é que vamos continuar a lidar com este nosso processo de ajustamento e de modernização? Foi fácil mudar, ou aparentemente mudar. Quando mudar, queria dizer construir autoestradas, construir centros comerciais e pedir crédito à habitação. Como é que vai ser quando mudar, for mudar mesmo de atitudes, mudar mesmo de comportamentos? E, sobretudo, mudar quando aquele... Já está no meio, vou fazer. Quando esse processo que dependia sempre desse fator externo, desse fator de decisão, está agora fragilizado com o facto de essa convergência, porque nós continuamos num processo de convergência. Isto é, não é a convergência do bem-estar, do PIB, é a convergência institucional que não completámos durante esse processo em que parecíamos que estávamos nessa convergência do PIB. Como é que vamos sustentar essa outra convergência? Quando internamente nós temos da Europa, neste momento, uma visão mais cética do que tínhamos anteriormente e quando as próprias instituições europeias estão numa fase também de mais fragilidade do que estavam quando aquilo parecia um processo inelutável. Mas aquilo de que estamos a falar, e isso é muito importante, quando estamos a falar da Europa, estamos a falar de Portugal. Quando estamos a falar da integração europeia, estamos a falar da modernização. E essa foi uma opção que não foi uma escolha, foi uma enorme opção histórica. É a base daquilo que nós somos hoje enquanto comunidade. Está para além, quase eu diria, dos consensos. É a maneira como nos relacionamos. E aquilo que está em causa, e creio que ler este estudo é ter os dados disso, é a nossa própria história. A nossa própria história que está em causa. E, portanto, é dessa maneira, eu creio que é dessa maneira envolvida que nós nos temos de interrogar. Aquilo que olhamos neste estudo não é a relação entre Portugal e a Europa, é a relação de Portugal consigo próprio através da Europa. Obrigado. Obrigada, Rui Ramos. Elisa, vem do coração da Europa, exatamente, nós somos europeus. É evidente que o nosso destino está diretamente ligado com a Europa salva-se e a gente também, a Europa morre e nós temos muita complicação pela frente. É verdade. Eu vou tentar utilizar o melhor possível o tempo que está disponível, mas mesmo assim não vou conseguir deixar de também eu cumprimentar a equipa do Augusto Mateus. Eu acho que nós passamos a ter uma espécie de enciclopédia sobre os 25 anos da história de Portugal, e aqui subscrevo completamente o que disse o professor Rui Ramos, mas também razões para percebermos melhor porque é que uma relação que começa com um encantamento quase infantil atinge a maturidade e a seguir atinge o atual grau de desilusão, de amargura com esta relação. É uma análise sólida, é uma análise objetiva e é uma análise a 365 graus que cruza filme e fotografia e, portanto, muito obrigada por terem disponibilizado este trabalho. Mas também parabéns à Fundação Francisco Manuel dos Santos, à responsável científica Marina Costa Lobo, porque eu acho que há aqui um mecenato que eu hoje percebi melhor à hora do almoço, quando tive uma conversa interessantíssima com o Dr. José Soares dos Santos e ele me dizia, bem, uma sociedade civil fraca faz um Estado fraco e para que uma sociedade civil seja forte, tem de ser uma sociedade informada, porque sem essa informação eu acho que o protagonismo excessivo também não é útil. E, portanto, passo já ao conteúdo com estas referências preliminares. O título desta radiografia da vida portuguesa em 25 anos é, no entanto, 25 anos de fundos estruturais. E este é que é o cabeçalho. E eu acho que isto é muito interessante, porque de algum modo reflete a sensação subliminar que nós temos que o grande meio de intermediação entre Portugal e a Europa é através dos fundos estruturais. E é sobre isto que eu gostava de suscitar uma reflexão, entrando já um pouco pela área dos roteiros, isto é, de garantir que depois de toda esta discussão e depois de todo este trabalho, não acabamos como Lampedusa, é preciso que tudo mude para que tudo fique igual. Nós temos de tirar conclusões e já percebi que em setembro haverá uma outra iniciativa de delinear o futuro, mas penso que é sobre isso que nós temos de trabalhar.
dois temas que eu sugiro para discussão, tentando não ser completamente mainstream. Uma delas, primeira questão, será que Portugal tem condições, agora e no passado, para pelo menos obter dos fundos estruturais o seu objetivo principal, isto é, coesão interna? E nós chegamos ao fim destes 25 anos e chegamos à conclusão de que, de facto, há uma coesão acrescida entre as regiões portuguesas em termos de bem-estar. Habitação, energia, saneamento, abastecimento de água, saúde, educação, acessibilidades. Mas que, de facto, em termos de produtividade e valor acrescentado, o que aconteceu foi uma divergência enorme, em que, mais uma vez, nós não só temos uma divergência litoral interior, mas temos, sobretudo, uma divergência que nos concentra as dinâmicas na Madeira e Lisboa e Valtejo e deixa de fora, na divergência, as sub-regiões onde nós temos uma indústria mais competitiva e tradicionalmente mais exportadora. Em particular, me faço notar, e estou a citar, esta alteração foi divergente no caso do Ave e da Península de Setúbal, que eram bases da dinâmica, e há apenas uma região que é uma exceção e que converge, que é a região do Cávado, isto é, a zona de Braga. Ora, quando se pega nesta constatação e se avança com o roteiro do futuro, e estou agora a citar extratos do texto, diz-se, e eu concordo com o que vou ler, que o que é preciso agora é uma descentralização regional liberta dos limites físicos dos concelhos, que abandone a radical fragmentação do território, que valorize o papel das regiões na renovação dos paradigmas competitivos em ação em Portugal e que o futuro das regiões portuguesas depende da construção de sinergias territoriais e estratégias regionais não fragmentadas. E eu pergunto de uma forma franca e aberta, que regiões são estas? Porque os fundos estruturais assentam, ainda mantendo a base referencial do tempo de Delors e do pacote de Delors I e de Delors II, numa base territorial. Mas que regiões são estas? Temos algumas regiões em Portugal, estamos a falar das comissões de coordenação regional. Elas passaram de áreas de reflexão para organismos de mera execução de fundos estruturais. Até que ponto é que se pode pedir à dimensão setorial que reconheça o território quando os gabinetes de estudo e planeamento deixaram de existir? E há agora uma pequena esperança de que alguma coisa parecida, com um cruzamento a nível central da dimensão territorial com a dimensão setorial, com, digamos, as competências novas do ministro Poiás Maduro, ultrapassem uma coincidência que não existe, nem vai existir, que é a coincidência entre dinâmicas de desenvolvimento e um território. Portanto, eu isto deixo para reflexão. A segunda questão que eu gostava de colocar é: que papel poderão ter os fundos estruturais no combate à divergência real entre Portugal e a União Europeia? Sabendo que Portugal foi capaz de convergir entre 86 e 92, mas que a seguir estagnou. E aquilo que eu gostava de sublinhar aqui é que o surto de convergência não se mantém, e não se mantém por várias razões. Por causa do aprofundamento do mercado interno, são muitas oportunidades, mas provavelmente são mais oportunidades para quem exporta do que para nós reforçarmos as exportações, e podemos discutir isso. Porque progressivamente se caminha para a moeda única, porque temos de gerir uma interface da Europa com as fontes de crescimento que passam a estar fora da Europa, num quadro de globalização, e essa interface não é neutro, distribui ganhos e perdas no interior da União Europeia de uma forma massiva. Por outro lado, porque há a concorrência dos países do alargamento que entraram, foi uma consequência política e estratégica natural, mas essa consequência não é neutra, para além da reunificação alemã que desequilibrou completamente o funcionamento interno da União. E um impacto, e agora concentrando-me mais no que diz respeito ao euro,
Eu ouço e concordo que há um excesso de consumismo na sociedade portuguesa e faz sobre isso um comentário penalizador. É evidente, as consequências foram muito más, foram dramáticas. Mas porquê é que isso acontece? E, a meu ver, nós não podemos analisar este problema sem perceber que e isto estou a citar o estudo, que entre 86 e 2010, quando a inflação baixa tento citar outra vez, o diferencial de inflação com a União Europeia passa de 9 para 1 entre Portugal e a União Europeia. E quando as taxas de juro passam de 18% em 91 para 1% em 2010, o que é o comportamento racional de um cidadão que de repente vê, numa perspectiva de médio e longo prazo, uma estabilização em baixa das taxas de juro? Obviamente, há uma busca de um endividamento para reserva de valor e a compra de habitação corresponde precisamente a uma tentativa de reserva de valor. E eu aqui faço um comentário sobre se havia muitos produtos financeiros que garantissem uma remuneração aceitável e não risco e que dessem uma taxa de juros real positiva. Penso que não há muitos. E, naturalmente, há uma propensão enorme ao consumo que aparece associada de uma forma direta a um ataque quase brutal do marketing da banca relativamente à concessão de crédito, e faço notar, também utilizando o estudo, que a concessão do crédito foi muito mais forte para o consumo do que para as empresas e para a habitação. E, portanto, há aqui uma falta de supervisão e regulação que foi europeia sobre os bancos, que leva a que se conjuguem, sobretudo no sul da Europa, dois movimentos absolutamente, negativos a médio prazo, mas positivos a curto prazo. Uma propensão enorme ao endividamento para o consumo e para a compra de habitação e, obviamente, uma propensão à importação, uma vez que o consumo passa a ser alimentado por essa dinâmica de importação. E aqui eu entro e daí o desequilíbrio das contas externas. E aqui eu atrevo-me a discordar da professora Teodora Cardoso quando lhe digo, eu também estudei, eu também repeti, que Portugal é uma pequena economia aberta. Mas eu hoje acho que vale a pena discutirmos se Portugal não é uma pequena, muito pequena economia fechada. Porque da nossa riqueza coletiva, 30% ou 34% resultam das exportações. Mas também não fizemos grande coisa para requalificar as exportações. Sejamos claros sobre isso. Com conceitos absolutamente absurdos e depois, se quiserem, no debate, debateremos isso. Mas, de facto, não fizemos muito por isso. Mas é, neste momento, uma economia que assenta, sobretudo, numa proliferação de pequenas empresas. Segundo os dados que estão disponíveis, 64% das empresas portuguesas são pequenas e médias. Há um crescimento enorme dessas pequenas empresas, são frágeis, porque têm neste momento, e há uma estatística, entre 2004 e 2009, em cada 10 empresas só 3 se aguentaram, só 3 sobreviveram. Portanto, com uma base frágil, uma economia frágil, mas uma economia virada para não transacionáveis. E aqui é que eu levanto uma série de questões. É que esta dependência de um mercado interno muito frágil, virado para o consumo e para um consumo que não é sustentável, não pode ser invertida através de um esmagamento brutal de salários e pensões e de um esmagamento da procura interna. Porque esse esmagamento, se for demasiado forte, pouco vai estimular as exportações que já não dependem da mão de obra, mas vai sim matar aquilo que é a base neste momento e, infelizmente, a base da economia nacional. Últimas notas, e deixo-as só para debate. Portanto, parece-me interessante prolongar este estudo até 2013, porque algumas das identificações que aparecem no estudo, fazendo realçar a diferença entre Portugal e os outros países da coesão, em 2013, eu acho que isso está muito matizado. A crise grega, a crise cipriota, a crise que aproxima a França, a crise que aproxima a Bélgica,
e a fragilidade da Espanha e da Itália fazem-nos questionar se de facto este diagnóstico é estritamente português ou sobretudo português, porque eu acho que não é. Ele suscita-nos um debate sobre a viabilidade de uma área monetária que não é ótima, sobreviver com estas diferenças enormes de produtividade e se ela, para sobreviver, não gera automaticamente uma superação da perda de competitividade do Sul através de transferências maciças de crédito que transformam essas sociedades e essas economias em sociedades e economias insustentáveis. E duas conclusões, e termino já. Tenhamos a clarividência neste momento de perceber que é preciso outra agenda em que se definam interesses ofensivos e defensivos na intermediação da relação entre Portugal e a União Europeia, e é preciso que, quando olhamos para os fundos estruturais, nós discutamos mais o que queremos fazer com eles do que quanto dinheiro vem para Portugal. Porque os fundos estruturais não podem ser o centro, a base, o alfa e o ômega da nossa relação com Bruxelas, porque não há fundos estruturais que compensem uma dinâmica divergente determinada por forças muito maiores do que as transferências de fundos para os países da periferia. Muito obrigada. Muito obrigada, Elisa. Professor Sampaio Melo, os seus 10 minutos, eu perguntaria, é complicado, onde é que estão os bloqueios? Não nos deixam avançar. Muito obrigado. Eu vou tentar fazer 5 pontos muito breves, mas queria fazer um ponto preambular. E o ponto preambular é que nós teríamos uma crise igual à que estamos a viver agora, mesmo se não estivéssemos dentro da Europa. Portanto, vou isolar já o efeito europeu. Quais são os 5 pontos que eu queria fazer? O primeiro é uma breve descrição deste magnífico trabalho, que para mim é comparável à melhor obra de economia que foi feita nos Estados Unidos, entre o Friedman e a Anna Schwartz, que se chama A História Monetária dos Estados Unidos. Este trabalho é realmente um trabalho magnífico. Ponto número 1. Nós conseguimos melhores níveis de vida, sem dúvida. O consumo nestes 25 anos, o consumo privado aumentou 24 anos, o consumo público aumentou 23 anos dos 25. Consumo público e consumo privado correspondem a 88% do PIB. Portanto, não há dúvida que temos uma vida muito melhor. Criámos os meios para assegurar sustentadamente esse nível de vida? Não. O PIB tem vindo a decrescer. Na última década foi apenas um crescimento recessivo. Hoje, o nosso PIB está ao nível de 2000 e, em relação à Europa, em termos de convergência, devemos estar mais ou menos ao nível de 1990. O que é que se passou? No consumo, um grande aumento do consumo privado, sustentado por grande quebra de poupança, fortíssimo endividamento. Nós passamos de 35% do rendimento disponível para 130% do rendimento disponível em endividamento, mais 100%. E, obviamente, as prestações sociais, a colaboração do Estado, quer nas prestações sociais, quer para com os funcionários públicos, que ambos correspondem a 67% da despesa do Estado. Portanto, houve realmente grandes transferências e grandes meios para aumentar o consumo. E isso tornou problemas, criou problemas muito graves. Eu gostava de isolar o efeito do Estado, porque me parece que o Estado teve aqui um papel muitíssimo importante. Nós saímos de um Estado antes do 25 de Abril, que era dirigista, era controlador, era um Estado austero. Mas passamos a ter um Estado que é muito interventor, muito protetor e que essencialmente se preocupa em distribuir riqueza. Está lá, como estava antes, o aspecto tutelar do Estado.
não nos libertámos do aspecto tutelar do Estado. E quando o Estado se torna tutelar, o Estado tem como função principal criar expectativas, vender ilusões e distribuir e, sobretudo, proteger. Ora bem, e isso origina a que haja grandes destruções na economia e, obviamente, haja instalação de interesses que são vorazes e clientelismo, bem como corrupção. Esta é parte da nossa história dos últimos 25 anos, que se tornou muito grave. Entretanto, o que se passou foi que nós sofremos o efeito da globalização, entretidos connosco mesmo, com a nossa própria vida e com a função distribuidora e protetora do Estado, voltámos para dentro. E o mundo mudou muito. Mudou, como a doutora Manuela disse, mudou quer pelo efeito da globalização, quer pelo efeito das alterações tecnológicas. E quem não tinha as competências aqui nos Estados Unidos para acompanhar essas alterações, perdeu rendimento. E daí o nosso PIB baixou. Como baixou o PIB no estado do Michigan, como baixou o PIB no estado do Illinois. Portanto, isto não é apenas um problema português, é um problema internacional das economias que tinham menos capacidade de adaptação, que estavam mais rígidas e que não tinham justamente os meios para conseguir abraçar a evolução do progresso. Os últimos 25 anos são basicamente uma história em que nós passamos da convergência para ter um problema existencial de sobrevivência, em que nós criamos condições para ter riqueza sem os meios para conseguir essa riqueza. E isso criou um grande desequilíbrio que nos obriga agora a passar por grandes sacrifícios. E o que é que aprendemos daqui que nos diz este magnífico livro? Eu gostaria de tirar 2 pontos. O primeiro é a relação entre os portugueses, a sociedade e o Estado. Com esta crise, nós aprendemos que o Estado não é o Deus ex machina que resolve os problemas do bem-estar. Não. O Estado não garante aos portugueses nem o seu rendimento atual, nem a segurança desse rendimento e nem sequer o rendimento futuro nas pensões. Isso tem uma componente muito dolorosa, mas tem uma componente muito positiva. É que se nós deixarmos de confiar tanto no Estado tutelar, que nos dirige o nosso destino, passamos a ter, por um lado, mais autonomia e, por outro lado, tomamos mais conta de nós próprios. E eu olho para os mais jovens agora e vejo um grande sentido empresarial, um grande desembaraço, uma grande tentativa de abrir as portas do mundo e de conhecer o mundo. Tudo isto são fatores positivos. Mas lembrem-se, a luta não está ganha, porque nós vamos assistir à resistência dos poderes instituídos que são fortíssimos dentro da esfera política e naqueles que rodeiam a esfera política. Eles controlam os meios de informação e controlam o palco onde se fazem as leis que nós temos que adotar. Se os políticos não se aperceberem que o Estado não pode, nós não podemos mais confiar no Estado, o que é que se vai passar? Vamos passar a ter governos que nos governam com apenas 25% dos votos dos eleitores, que é o que se passa agora, dada o grau de abstenção que nós temos. Presidentes da República que apenas representam 25% dos votos e deputadas como a Elisa, que vão para o Parlamento eleitas com 20% dos votos. Portanto, é bom que se perceba que o regime não nos serve, tal como está. Mas somos nós que temos que o fazer evoluir. E a melhor maneira de o fazer evoluir é pedir ao Estado que nos saia da frente e que nos deixe, usando uma expressão
anterior do professor Cavaco nos deixe trabalhar e fazer a nossa vida em liberdade. Se assim não acontecer, nós ou voltamos costas e somos marginais dentro do nosso próprio país, ou votamos com os pés. O segundo ponto que eu gostaria de fazer é o nosso relacionamento com a Europa. Nunca houve, como já foi dito muitas vezes, a ideia, essa concepção do homem europeu. Nós não somos europeus. Nós somos portugueses e muito diferentes dos italianos, muito diferentes dos alemães. Os políticos quiseram dizer que nós agora passámos a tomar um figurino europeu. Não somos europeus. E nós o que fizemos, infelizmente, em muitos governos, foi encostar-nos demasiado à Europa. E pagámos muito caro esse erro. Houve leis que foram aprovadas que foram notoriamente contra o interesse nacional. Na agricultura, na indústria, há um problema gravíssimo que temos em mão, que é da zona económica exclusiva. E o que nós precisamos agora de fazer é ter um conceito estratégico nacional que nos ponha como membros da Europa, mas que não se esgote, nem não se funda com o projeto europeu. Se não tomarmos conta de nós próprios, ninguém toma conta de nós. E o que aprendemos agora foi que a solidariedade europeia nos transformou num protetorado. O dinheiro está cá, mas nós não temos nenhuma soberania sobre nós próprios. E é esta relação que tem que ser revista. Nós temos que tomar conta de nós próprios, fazendo parte da Europa, mas olhando para a Europa apenas como um elemento para projetar a identidade de um país velho que tem relações muitíssimo mais importantes que tem a Dinamarca e a Holanda fora da Europa. O quarto ponto que eu queria fazer, se ainda tiver algum tempo, 2 minutos. É que nós devemos nos preocupar com 2 aspectos que o livro revela muito claramente e que estão agora em cima da mesa. É o produto potencial. Como é que nós fazemos ou podemos pôr a trabalhar a máquina do crescimento? E aí há 2 aspectos importantes. O investimento foi o maior fracasso dos últimos 25 anos. Fundos estruturais que representaram 50% do PIB acumulados. Taxas de juros baixíssimas. Um mercado aberto enorme à nossa frente. E o que é que o investimento contribui para o PIB? Em 25 anos, apenas 18%. Pouquíssimo. 20%. Praticamente 1% por ano. Nada. Nada. Nós, porquê? Não foi por falta de dinheiro. Nós fizemos demasiado investimento entre 86 e 2001. Ele parou em 2001. O investimento em equipamento nem sequer paga as amortizações do capital. Temos um problema gravíssimo com o investimento em capital humano, com o abandono escolar e com a má formação. Temos ótima investigação científica, mas é de papel. Publica-se nas revistas internacionais, mas não há patentes, não há startups, não há laboratórios. Não pode ser. O investimento tem que ser feito onde ele tem rentabilidade, onde ele dá rentabilidade. E esta é a grande preocupação que nós devemos ter. Não é na quantidade de investimento, mas na qualidade e naquilo que se tem que ser feito. Eu assusta-me muito quando os créditos estão nas mãos dos governos. Porque há uma componente política que não tem nada a ver com aquilo que corresponde a uma boa análise de investimento. O segundo aspecto do produto potencial é nós temos um problema gravíssimo com mão de obra que hoje em dia está inútil. Nós hoje em dia somos o penúltimo país da Europa dos 27 com mais pessoas empregadas. O penúltimo país. Quando éramos o 6º. E esse desemprego é de longo prazo. A perda de produto potencial destas pessoas que estão inúteis e que nós temos que as manter é um peso enorme no PIB. Quase tão grande ou maior com a dívida que temos que pagar. Eu faço a pergunta às pessoas.
Um jovem que abandone a escola e comece a trabalhar aos 17 anos tem um rendimento igual a outro que faça o seu curso superior e comece a trabalhar aos 22, quando ambos tiverem 32 anos. Isto é, só aos 32 anos é que o licenciado ultrapassa aquele que teve o abandono escolar. Ora, para os miúdos, a escola que é uma maçada, a intenção de começar a ser autónomo e começar a trabalhar é enorme. E nós temos que resolver este problema. E o problema está em que nós não pagamos nem bem, nem damos boas condições aos licenciados. E focamos a nossa economia muito na construção e no imobiliário. Em 2010, a construção e o imobiliário ainda representavam 2/3 do investimento feito neste país. Não pode ser. É uma boa deixa para terminar a sua intervenção. Eu queria perguntar primeiro aos membros da mesa redonda se têm algum comentário a fazer a uma outra intervenção, a esta. Se alguém gostava de dizer alguma coisa, eu digo... Quer, Teodora? Não é preciso? Posso intervir? Então, faz favor. Não, já agora, apenas para retomar o tema da pequena economia aberta e da pequena economia fechada. É evidente que nós nos tornamos numa economia fechada, mais fechada do que éramos à partida, mas isso é um problema que nós temos que resolver. Quer dizer, não é uma saída para nós, porque o nosso rendimento no mundo atual, a nossa capacidade de investir e de investir no tipo de investimento que efetivamente é necessário em qualidade, em investigação, em tecnologias, não cabe numa pequena economia. Precisa de ser virado para o mundo. E, portanto, se nós queremos sair deste pântano em que caímos, temos que efetivamente criar esse tipo de condições. Já agora, até para pegar no ponto que o Sampaio Melo, com que ele terminou, relativamente à questão da construção, foi a nossa fuga, digamos, em termos de investimento, e é uma fuga terrível para o futuro, porque não pode continuar e porque o desemprego provocado pelo setor da construção em queda é o tipo de desemprego mais difícil de absorver, porque as pessoas que viveram e trabalharam para o setor da construção normalmente são muito difíceis de reconverter para outros setores. Portanto, este é um problema adicional com o que nós temos que lidar e temos que, portanto, investir sobretudo na qualificação e sobretudo nos mais jovens, mas isto tem que ser para um mercado aberto, não pode ser para um mercado fechado. Eu tinha só uma questão para a Elisa e para o Rui. Normalmente debatemos estes números que são magníficos, dão-nos um espelho maravilhoso do que é o país e fazemos debates interessantes sobre as nossas dificuldades e os nossos bloqueios, mas não entramos, às vezes entramos, mas não estamos a entrar neste momento para a questão política. A questão política pode resolver muitas das dificuldades económicas. É possível, eu tenho algum conhecimento, como a Elisa tem, todos nós temos, do que se passa nos outros países europeus, somos obrigados a saber. Aqueles a quem a vida corre melhor, alguns da nossa dimensão, têm consensos de médio prazo, amplo, largo, e a mudança do poder, a alteração das condições de governação não afeta esses consensos. Em Portugal chega um governo e considera-se na obrigação de inventar a roda. Às vezes até muda um ministro que acha que também tem de inventar a roda. Porque é que este bloqueio da incapacidade para gerar uma visão
pragmática de longo prazo à qual toda a gente se agarra, ou as forças principais, não cola neste país. Já agora o historiador podia explicar. Exato, obrigado. Sim. Não, essa questão é importante porque eu também ia pegar numa coisa que a doutora Elisa Ferreira disse, quando ela chamou a atenção para que o problema já não é só português, mas o problema é de uma certa parte da Europa que tem alguma coisa em comum, isto é, não é de países dispersos da Europa. E uma coisa que essa Europa tem em comum, essa Europa do Sul, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, são países onde, desde há muito tempo, desde há 2 séculos, a modernização foi entendida como uma aproximação a padrões do norte da Europa. Foi nitidamente, isto começa com os liberais no princípio e com os vários liberais destes países no princípio do século XIX. E essa aproximação foi entendida, esse processo de modernização foi entendido como uma aproximação com o norte da Europa e o grande instrumento dessa aproximação é o Estado, é o poder político, isto é, nestes países, as várias classes políticas entenderam sempre que a sociedade por si nunca seria capaz de se aproximar. Portanto, praticamente, como dizia um político no fim do século XIX em Portugal, tratava-se de fazer dos portugueses ingleses. Era preciso torná-los ingleses. Ora bem, deixá-los à vontade não era essa maneira. Era o Estado que tinha de os tornar ingleses. E, portanto, há essa constante. E, curiosamente, essa constante é mais constante do que os problemas depois políticos que resultam das tensões que podem ser entendidos como resultando das tensões inerentes a este processo de um Estado que está a tentar dar coisas à sociedade e de vez em quando acaba mal. Isto é, a questão do consenso parece-me sempre a mim uma questão desculpe a expressão, chover no molhado. Quer dizer, nós temos de distinguir aquilo que é a luta política ocasional, que resulta de uma disputa dos lugares, de uma competição pelos lugares, daquilo que é até uma falta de imaginação sobre como fazer outra coisa. E aquilo que vemos depois, através dessa luta política, para pegar nas palavras agora, nas tuas palavras, Teresa, é o ministro, de facto, substitui o outro, inventa a roda, mas a roda era igual à que o outro tinha anteriormente. É assim que nós vemos constantemente. Elisa. Eu acho que essa questão é fundamental. E aproveitava para dar alguns exemplos que ilustrem o que é que eu acho que falta depois destes diagnósticos que são virados para o passado, definir para o futuro. E dou alguns exemplos. Deste estudo sobressaem áreas onde nós, de facto, reforçamos a nossa competitividade. E estou a falar de energias limpas, estou a falar de algumas exportações. E agradecia, e era importante que nós deixássemos, como aconteceu até agora, de considerar que um investimento da Texas Instrument merece um fantástico apoio, porque se chama Texas Instrument, mesmo que aquilo que faz em Portugal seja um trabalho completamente desqualificado e que a seguir desprezemos a indústria da confecção e do vestuário e da moda e agora olhamos para uma Galiza que tem uma Zara e ficamos um bocadinho sem jeito perante aquilo que foi a nossa trajetória nacional. Mas isso são negócios para outras conversas. Mas o que é que daqui sai para a frente? Como áreas de aposta, sai necessariamente o turismo, sai a investigação e desenvolvimento, tem de sair a educação e vamos ver como é que se muda, e tem de sair aquilo que, entretanto, correu bem, nomeadamente na área da saúde. Temos de proteger as grandes aquisições. Saem algumas coisas na área do ambiente, mas que não duram sempre, porque se esgota, felizmente, a gente vai cumprindo algumas coisas. Portanto, eu acho que isto é particularmente importante quando nós estamos, neste momento, já discutimos até ao detalhe quanto é que vamos receber para o próximo período de apoio de fundos estruturais a partir de 2014, 2020, mas onde é que está a discussão pública sobre o que é que queremos fazer com esse dinheiro? Isto, para mim, é uma coisa absolutamente fundamental, dado que estamos em crise, dado que temos este diagnóstico, então agora qual é a nossa linha? E sobre isso vale a pena fazer uma discussão e chegar a alguma linha. Um segundo exemplo, porque é que nós, neste momento, a União Europeia está a iniciar um acordo de comércio livre com os Estados Unidos. Quais são os interesses portugueses ofensivos e defensivos?
o que é que nós queremos de uma maneira e de outra. Eu estou super disponível para os defender, mas não posso ser eu a escolher, quer dizer, tem de haver alguma dinâmica que eventualmente até existe, só que a rede que se tem de montar para que os nossos interesses sejam salvaguardados, eu não a encontro. Dou outro exemplo. Neste momento, nós tivemos há 2 anos um apoio da União Europeia ao Paquistão. O Paquistão teve umas cheias terríveis. O grande apoio que a União Europeia deu ao Paquistão foi abrir as fronteiras da Europa às importações de têxtil altamente sofisticado, feito no Paquistão, quando nós poderíamos, e que era feito em regiões por grandes empresas, grandes capitalistas, em regiões que não tinham sofrido minimamente com as inundações. Quando uma alternativa teria sido fornecer ao Paquistão um apoio na reconstrução das áreas inundadas e destruídas, e o que favoreceria muito mais, digamos, também a indústria a nossa indústria de construção civil, precisamente porque os interesses dos ingleses se fizeram sentir, eles têm uma comunidade paquistanesa enorme, eles querem importar, já deixaram de produzir. E uma última nota para perguntar ainda sobre os fundos estruturais. Qual é a estrutura que vai gerir os fundos estruturais? Que máquina? A DGDR está aí, não está? Com que máquina? Com que estrutura? E não nos iludamos. Quando se sai do nível da administração central, que tem uma leitura, neste momento, muito esboroada e muito difusa, do espaço como referencial dessas dinâmicas, quando isso é retirado, aquilo que sobra depois do nível central são os orçamentos e a legitimidade democrática de 380 municípios portugueses, que são a próxima referência, que têm feito milagres, inclusivamente abdicando de alguns dos interesses individuais do próprio município para respeitarem uma lógica supramunicipal, mas tem de haver capacidade de mudar esta dinâmica das hipercriticáveis e criticadas projetos locais, mas que dão votos daí a 4 anos e que têm apoio para a contrapartida nacional por parte do município, para uma lógica supramunicipal, onde o interesse supramunicipal não tem representatividade nem demográfica, nem tem orçamento para fazer contrapartida. Portanto, o meu objetivo é trazer a discussão para um nível de realismo e do concreto, porque o maior risco que nós temos é de sermos ótimos a analisar o passado, e eu aprendo muito com o passado, mas temos de fazer daí, digamos, a organização do nosso pensamento e do nosso funcionamento para o futuro. E são apenas alguns exemplos. Muito obrigada. Obrigada, Elisa. A professora Sampaio Melo, vi na sua intervenção uma crítica ao nosso estatuto de país europeu, como se fosse fora da Europa que a gente se safa. Não há aí não é o seu caso, mas não há aí uma ideia de facilidade. A Europa está-nos a dar muito trabalho. Ora bem, se está-nos a dar muito trabalho, a gente vai outra vez à procura de um trabalho mais fácil. É justamente isso que temos de resistir neste momento. Bem, eu não disse nem pensei nunca que a solução era nós sairmos da União Europeia. Mas temos que nos afirmar e afirmar os nossos interesses com maior veemência e com maior clareza dentro da Europa. Quero também dizer que Portugal é dos países europeus que têm mais relações com outros Estados, é dos países europeus que têm mais relações com Estados fora da Europa. Basta ver a diáspora portuguesa. Basta olhar para o que faz o ministro Paulo Portas e ver onde é que ele vai estabelecer relações comerciais, que desde o Canadá à Venezuela, ao Oriente, e há muitos países europeus que não têm isso. Portanto, nós precisamos nos afirmar mais dentro da Europa e não nos encostarmos à Europa tanto como nos temos encostado, fazendo o papel de bom aluno, porque o papel de bom aluno, quando nós precisamos dessa solidariedade, transforma-se, infelizmente, em exigências e em protetorado, por responsabilidade nossa também, mas o que é facto é que nós precisamos, se não tratarmos nós dos próprios interesses dentro do clube europeu, ninguém o fará por nós. É o ponto. Para cumprir o horário não tenho mais nem um minuto, portanto não daria desta vez a palavra à Assembleia, que
assistiu a este debate. Acho que foi um debate muito interessante, que alargou um pouco o foco sobre aquilo que tivemos a discutir. A minha grande questão, e acho que é a grande questão de toda a gente, é como agarrar neste know-how adquirido através deste estudo, através do debate sobre este estudo, e com ele influenciar o debate português e, por via disso, influenciar o debate político português que tem de tomar as decisões. Acho que isso é uma grande falha. Não há em Portugal uma tradição de fundações como esta ou de think tanks que façam essa transição entre aquilo que se aprende nas academias e nos estudos e o poder político. O que vimos hoje aqui é de facto uma exceção que pode ser muito útil e que será muito útil. Eu queria só finalizar este painel agradecendo as intervenções das pessoas que participaram na mesa redonda e que foram muito interessantes, e queria também agradecer à Fundação, ao Presidente da Fundação, Dr. António Barreto, ao Sr. Alexandre Soares dos Santos, à Marina, por nos terem dado esta oportunidade, que do meu ponto de vista foi uma aprendizagem fundamental, e também ao Augusto Mateus, que teve o trabalho de fazer este magnífico estudo. Muito obrigada.